Aleluias. Este é o nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós podemos te louvar e te adorar. Recebe nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Deus, que o caminhar deste culto, o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite para todos. Em nome de Jesus. Esse momento de adoração é um momento muito especial para as nossas vidas, para a vida do povo de Deus, porque nós fomos feitos para adorá-lo, ao Rei dos Reis. Boa noite a todos que estão conosco aí em sua casa, celebrando junto conosco. Boa noite a Daniele, minha sobrinha, que Deus te abençoe, está aí conosco hoje. Ângela Carvalho, Deus te abençoe, um prazer estar conosco hoje aí, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida dos queridos, em nome de Jesus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 12, apenas os 2 primeiros versículos. Você pode já abrir lá. Nosso assunto é transformação em Cristo Jesus e a partir de Cristo Jesus. E Romanos 12, do verso 1, verso 2, nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero especificamente o versículo 2, e essa afirmação do Paulo sobre o nosso processo de transformação: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós vamos orar. Deus, nós te agradecemos, obrigado pela oportunidade da adoração e agradecemos por tudo que o Senhor já nos deu nessa noite. Então pedimos que o Senhor nos conduza para ouvir o Senhor, sermos sensíveis ao que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. O Salmo 16, verso 8 diz assim, o salmista, eu acho isso maravilhoso: sempre tenho o Senhor diante de mim. É muito interessante essa afirmação dele. Com ele, à minha direita, não serei abalado. Esse é o retrato sobre a experiência da transformação através da mudança da mente, através da mudança dos pensamentos. E hoje nós vamos justamente conversar sobre esse processo de transformação, e entendemos que a transformação começa na mente, não começa em outro lugar. Começa nos pensamentos. Se você transformar os pensamentos, se você mudar os pensamentos, você muda suas emoções, você muda seus desejos, você muda as suas sensações corporais, você muda o seu modo operandi de objetividade de vida, muda o fim, a finalidade da vida e assim sucessivamente. E especificamente, o trabalho da nossa mente tem que apontar para alguém, e esse alguém é o que o salmista diz: tenho o Senhor diante de mim, na minha mente é ocupado, meus pensamentos é ocupado em tempo todo do Senhor. E aí o Bernard Clairvaux, ele diz algo que eu gosto muito. Ele diz: Jesus, o simples fato de pensar em ti enche o meu peito de doçura, mas muito mais doce é tua face contemplar e em tua presença descansar. Simples fato de pensar em Jesus, o coração é adoçado, a vida é adoçada, a vida de fato passa a ter um outro sentido, um outro significado. O que exatamente ele está dizendo aqui? As mudanças reais acontecem na nossa mente, na forma que pensamos a vida e tudo ao nosso redor. E aí nós precisamos então, óbvio,
passar por essa transformação profunda e sem dúvida nenhuma, o primeiro movimento que acontece conosco quando os nossos pensamentos são transformados é que nós começamos a fugir de um processo de ruína que está sempre diante de nós, pois nós habitamos em um mundo em ruína, um mundo que se autodestrói por conta da própria condição humana. Isso é um fato. Então, o que eu quero que você entenda hoje é, quando nos afastamos de Deus, fazemos isso primeiro, em primeiro lugar, no pensamento. É dessa forma que a nossa relação com Deus começa na mente. E o primeiro afastamento dele, a primeira experiência de afastamento de Deus começa então na mente. Assim, o primeiro movimento em direção à renovação do nosso coração, a mudança da nossa vida, deve ser exatamente nos nossos pensamentos. E é exatamente sobre o pensamento que nós vamos conversar um pouco hoje, e biblicamente entender o papel dele na nossa vida e o quanto ele é fundamental para que as transformações aconteçam. Ele, portanto, é o lugar onde podemos e devemos então começar todas as mudanças em nossas vidas. É no pensamento, é nele que a luz de Deus começa a brilhar, e assim a palavra de Cristo que é ministrada começa a dar sentido e significado, e o Espírito de Deus começa a dirigir então a nossa vontade e conduzir os nossos pensamentos, que vai proporcionando principalmente uma base fundamental para nós realinharmos as nossas vidas em torno de Deus, na pessoa de Deus, nos caminhos de Deus. E os nossos pensamentos são responsáveis pelos caminhos que nós escolhemos e pelos caminhos que estamos trilhando. Por isso que quando nós alinhamos o nosso pensamento em torno da pessoa de Deus, nós tomamos em primeiro lugar o caminho de Deus e não o nosso caminho. Isso é um fato e uma necessidade. Nós temos uma liberdade, isso é bem fato. E a nossa mente, ela tem consciência disso. E a liberdade suprema que temos como seres humanos é o poder exatamente de quê? Essa capacidade que o ser humano tem de selecionar o que permitiremos que a nossa mente desenvolva. O que a nossa mente vai exigir ou exige, essa liberdade está aí. E aí eu quero que você entenda que a liberdade é essa condição que você tem para povoar ou esvaziar ou conduzir ou enfim produzir seus pensamentos. E nesse aspecto, queridos, não somos sem dúvida nenhuma totalmente livres. Obviamente, fomos contaminados pelo pecado. Contudo, nós temos uma grande liberdade, queridos. Exatamente, temos uma grande liberdade. E apesar de nossos delitos e pecados, que é o que diz as Escrituras, ainda possuímos essa habilidade, a responsabilidade de fazer o quê? De tentar reter o conhecimento de Deus. E é a mente, os pensamentos, na verdade, que são responsáveis por isso. Mesmo que seja de uma maneira inadequada, de uma maneira precária, mas é os nossos pensamentos, é o nosso pensamento que é responsável por isso. Então, aqueles que fazem isso certamente progridem no conhecimento de Deus. Se você pega a sua mente, seus pensamentos, seu pensamento e direciona plenamente na pessoa de Deus, sem dúvida nenhuma a sua qualidade de vida é outra. Exatamente, é outra. E aí nós precisamos entender bem como é que isso funciona e como é que a gente progride nesse conhecimento de Deus. Se buscarmos da melhor maneira possível, sem dúvida nenhuma, Ele, que sabe o que realmente temos no coração, porque Deus sabe tudo a nosso respeito, isso vai resultar em algo maravilhoso, que é o fato de nos conhecermos melhor. Então, eu queria dar a melhor pessoa para dizer quem você é, como eu sempre digo, é o próprio Deus, porque Ele te fez. Então, à medida que você vai se apropriando de Deus, do conhecimento dEle, Ele vai revelando o que habita você, e você vai conhecendo melhor você. Percebe? São duas coisas que estão correlacionadas. À medida que você conhece mais a Deus, mais se conhece. E isso se dá no pensamento. À medida que se ocupa mais o seu pensamento com Deus e em Deus, o conhecimento sobre si também avança. E é por causa disso que sempre seremos responsáveis diante de Deus, queridos, mesmo quando estamos espiritualmente mortos. Por quê?
Porque o pouco conhecimento que você tem a respeito de Deus revela um pouco de si, de você, vai mostrar quem você é. E isso é fundamental para o nosso crescimento, a nossa saúde mental. Agora, o que são os pensamentos? Dito que os pensamentos são o grande responsável, é a porta, é o caminho, o começo do caminho para uma caminhada de transformação. Então, mas o que são os pensamentos? Por pensamentos eu entendo que é algo que queremos dizer exatamente o seguinte, quando eu falo de pensamento, estou me referindo a todos os meios pelos quais tomamos consciência das coisas. Todos os meios, todas as maneiras que você utiliza para tomar consciência de qualquer coisa na vida, de um ser humano, de um objeto, do sentimento, de tudo na vida, isso é o pensamento. Quando eu estou me referindo ao pensamento, isso inclui memórias, isso inclui percepções, inclui crenças, as crenças que você tem, assim como tudo aquilo que nos referimos, quando, por exemplo, nós dizemos, eu pensei em você hoje. Então, para você pensar em alguém hoje, você teve que usar de vários recursos, desde memória, crenças, percepções, sensações, para construir esse pensamento. Como, por exemplo, eu estive pensando na reunião de amanhã, enfim, tudo que você utiliza para construir a forma de você pensar. Os pensamentos, queridos, são uma das fontes mais básicas da vida. Essa é a fonte básica da vida. E eles determinam e motivam as ações. Eles são os grandes responsáveis pelo seu comportamento, por todas as suas ações. E é interessante notar que, de certa forma, não podemos colocá-los por meio de sentimentos. Não tem como, né? Não é possível você colocar seus pensamentos através de sentimentos, produzi-los. E esse é um transtorno, né, severo, porque às vezes as pessoas permitem que o seu sentimento comece a ser grande responsável pelos pensamentos, mas é uma contradição, porque na verdade é praticamente impossível isso. Mas podemos evocar e controlar os sentimentos através dos pensamentos, com os pensamentos. Quando a gente dirige os nossos pensamentos, quando nós produzimos pensamentos saudáveis, nós começamos então a controlar as nossas emoções. Por esse motivo, dominar os próprios pensamentos é fundamental para nós controlarmos e direcionar os nossos sentimentos, controlar os nossos impulsos, porque, por sua vez, não estão sob o governo da vontade. Os sentimentos não estão sob o governo da vontade. Essa que é a grande verdade. Então, a conclusão final não podemos simplesmente escolher os sentimentos. Isso é um fato. Sentimentos é algo que precisa ser tomado como rédeas para poder ele produzir sentimentos, para que o sentimento produza sentimentos saudáveis. Isso está linkado, relacionado com os pensamentos. Então, essa habilidade de pensar e representar as coisas para nós mesmos também possibilita algo interessante, ou seja, possibilita trazer grandes porções da realidade, de realidade. Isso é algo muito interessante. E também de não realidade diante de nós. Ou seja, toda a realidade que é visível, que a gente vê, percebe, e aquela que não é vista, ela ocorre porque é o pensamento que traz para nós. Então, importante isso também, certo? Lógico que isso nem sempre acontece da maneira conforme nós, conforme nós pensamos, não está sempre de acordo da forma de pensarmos. E de fato, uma parte da grandeza do pensamento, irmãos, é que ele não é limitado pela exatidão, nem mesmo pela realidade. Então, eu posso colocar diante da minha mente algo que não é mais, que poderia ser, ou que deveria ser, embora não seja, e até mesmo algo que jamais será. É engraçado. Pois é, porque o pensamento é quem nos coloca diante da realidade e da não realidade. Isso é um fato. Preciso compreender isso mais e mais para entender a vida. Então, a nossa natureza essencial como seres criativos e ativos depende exatamente dessa habilidade que o pensamento nos dá de visualizar aquilo que é daquilo que não é. O pensamento ele é muito interessante. Tem hora que ele nos pega peças assim, fora do comum. Por exemplo, a habilidade de planejar o futuro deve correr
constantemente à frente da liberdade. Interessante, mas é assim que funciona, é o pensamento que é responsável por isso. Então fazemos isso por meio do pensamento, constantemente. Então um desejo que se move à frente da realidade depende, é evidente, de quê? Da habilidade de quê? De pensar, obviamente, de pensar. E o que pensamos, imaginamos, cremos ou supomos, isso é importante você entender, estabelece os limites daquilo que podemos desejar ou escolher. Isso é fato, e portanto até do que podemos criar, inventar, elaborar. Assim, como os sentidos apresentam uma paisagem, vou dizer dessa forma, né? Não tem outra maneira, apresentam uma paisagem para o corpo, e também para as ações do corpo, né, do nosso corpo, da mesma forma, os nossos pensamentos apresentam uma paisagem da vida, exatamente, da vida, essa paisagem. E essa paisagem que apresenta para a vontade e, de certa forma, apresenta para a vida como um todo. Então, o pensamento ele é responsável por elaborar essa paisagem da vida, a forma como você enxerga, como você a vê e a percebe. E dentro dessa paisagem do pensamento, e que está incluso também dentro dessa paisagem do pensamento, as percepções, memória e assim sucessivamente, nós então tomamos decisões que determinam o que faremos e principalmente no que nos transformaremos. Por isso essa loucura do ser humano desse século de imaginar-se ser o que não é, e aí o ser humano está se imaginando, pensando ser muitas coisas, menos que de fato ele é. E isso tem adoecido mais ainda as pessoas. Isso tudo no âmbito do pensamento. A esfera do pensamento vai envolver praticamente quatro fatores. O pensamento ele precisa desses 4 fatores, mas o que eu quero que você perceba e entenda hoje são 2 fundamentais. Os 4 são as ideias, por exemplo. A ideia é um produto do pensamento, todas as ideias, as imagens que ela compõe para a formação do pensamento, informações e também, de certa forma, a habilidade de pensar. Nós, seres humanos, somos únicos responsáveis por isso. Por isso que não tem sentido o ser humano vindo do macaco, vindo do animal, porque essa habilidade de pensar humilha qualquer animal. nem adianta, né? Esse jeito de pensar, de articular, animal nenhum faz isso, de forma nenhuma. Por exemplo, construir uma peça musical valiosíssima como as dos clássicos, né, de Beethoven sucessivamente. Imagina um macaco escrevendo um troço desse, né? É humilhação demais um negócio desse, né? É humilhação demais. Então, nossos pensamentos caminham dessa forma e precisam entender que as ideias e imagens são os fatores que vai compor ele. Veja bem, quando a gente pensa em ideias, as ideias são modelos genéricos que nós pressupomos sobre a realidade. Ideias é isso, simplesmente ideias é isso. São vários modelos, e a gente vai criando vários modelos genéricos a respeito de tudo. Por exemplo, o modelo genérico de uma cadeira e assim sucessivamente. E está tudo relacionado àquilo que a gente pressupõe ser uma cadeira, obviamente. E a gente vai construindo essas realidades, ou esses modelos genéricos, né? E pode ser chamado também, inclusive, de esquemas. Elas são padrões, mas que tipo de padrão é esse? As ideias são padrões de interpretações, que são desenvolvidos a partir de quê? Historicamente, a partir, né, da história e também do compartilhamento social. A ideia ela é composta basicamente disso. Todas as ideias que você tem, ela surgiu historicamente de compartilhamento e de movimentos sociais nos quais você esteve inserido. Mas, mesmo assim, as ideias são interpretações genéricas da própria realidade. E às vezes, ela está incluída nela, no seu conteúdo, crenças. Crenças que são valores que você estabeleceu para definir a forma de andar, a forma de agir, a forma de escolher, e assim sucessivamente. E basicamente não dependem das crenças, mas as ideias, elas também é composta de crenças. São essenciais, sem dúvida nenhuma, para determinar a maneira como pensamos, interpretamos, né?
e, de certa forma, encaramos a vida. Não tem jeito. Todas as vezes que você produz um comportamento, está relacionado às ideias que você tem em relação àquele ou aquele objeto, ante o qual você se comportou, agiu, e assim sucessivamente. Às vezes nem entendemos quando e como elas estão em operação, quando as ideias estão de fato funcionando na nossa vida. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, é que o sistema de ideias é um artefato cultural e que vai crescendo conosco, desenvolvendo conosco desde a infância, e lógico, isso vai acontecendo por meio dos ensinamentos, das expectativas e, lógico, do comportamento da família e também da própria comunidade que você está inserido. Importante você entender todo esse processo para a gente entender que as Escrituras tratam exatamente dessa forma, a maneira como as ideias ou o pensamento é construído e o quanto ele é o grande responsável para ter a experiência com Cristo Jesus. E se ele não for mudado, por isso que o apóstolo Paulo fala de transformação através da mudança, da transformação do pensamento. E é interessante a gente pensar um pouquinho a respeito disso, porque das ideias, no caso especificamente agora, porque os antropólogos observam que o mundo ocupado pelo ser humano, não é esse mundo que o ser humano ocupa, não abrange apenas a terra ao redor dele, a água, o céu, as plantas, os animais, os seres humanos, né, e as obras, né, sobrepostas sobre a própria realidade. Mas também a gente precisa entender que nesse mundo que o ser humano ocupa, queridos, também está presente uma realidade simbólica. Exatamente. Que ela é exatamente uma realidade que é sobreposta sobre o mundo materializado. Essa realidade simbólica é a grande responsável pelo desenvolvimento das nossas ideias. O sistema de ideias pode ser compartilhado por muitos, talvez até por sistemas sociais inteiros, como nações, famílias, e se desenvolve e muda com o tempo. A gente sabe disso, por meio dos processos históricos, muitas vezes, sem que se perceba que ele de fato mudou. Mas nós podemos, por exemplo, citar alguns exemplos de ideias. Liberdade, né? Existem várias ideias sobre liberdade. Educação, felicidade, ciência, Deus, pessoas. São muitas ideias que se tratam, por exemplo, quando a gente fala de religião, de cristianismo, e assim são muitas ideias postas no mundo. Família, evolução, tudo isso é parte do mundo das ideias. E o que eu quero dizer é que se desejar ver ideias em ação, então o que é que você tem que fazer? Como é que eu vejo uma ideia em ação? Olhe, por exemplo, atentamente para as realizações artísticas em suas várias formas, por exemplo. Se você olhar para as realizações artísticas, principalmente nos dias atuais, por exemplo, filmes e músicas, está ali. As ideias estão postas ali nos filmes e nas músicas. Então, quando eu digo que você precisa tomar cuidado com o que você escuta, não é brincadeira não, porque toda música que é feita, ela é composta de ideias. E a função dela, através da cultura, que não é diferente da arte, a arte é um instrumento para você transmitir ideias. Transmitir aquilo que você pensa, transmitir uma frustração e assim sucessivamente. Então, quando você olha isso, você vai exatamente perceber que ali está englobando exatamente, por exemplo, no mundo da arte, uma cultura popular presente ali. Então, você está vendo as ideias em ação. E outra questão, os esforços de persuasão, por exemplo, no mundo da política ou no mundo da propaganda, as ideias estão em movimento. Quando você vê uma propaganda ali, as ideias estão em movimento. Entendeu? Observe, por exemplo, o que se diz sobre a liberdade, né? Que é uma ideia extremamente importante hoje. E assim vai as propagandas de automóveis, né? E as letras das músicas. Então, você prestar atenção no próprio sistema educacional, você vai exatamente verificar ali as ideias predominantes entre alunos e professores. E assim sucessivamente, tá? É algo que está sempre presente. Portanto, para muitas pessoas é extremamente difícil reconhecer suas ideias. E quais ideias, ou quando elas estão lhes governando, lhes controlando e pregando peças em você, né?
governando a vida delas e como de fato fazem isso. As ideias estão aí presentes e a gente precisa tomar muito cuidado com elas. Isso ocorre, em parte, queridos, porque o indivíduo geralmente identifica as ideias predominantes dele exatamente com a realidade, né? Essa realidade muito simples e pura, e aí tem dificuldade de saber que ideias estão governando a sua vida. Ironicamente, quem pensa dessa forma são as pessoas que se consideram práticas, né, ou seres de ação, seria basicamente isso. É claro que as duas coisas são importantes, mas para elas estas ideias oferecem a garantia de não serem incomodadas, né, nem precisarem refletir sobre elas, né? Então essa compreensão da realidade muito simples é gente que na verdade está um pouco preguiçoso para pensar e refletir. Simplesmente não sabem o que as estão movendo, né? As pessoas não sabem, a maioria das pessoas não sabe o que é que estão movendo. Por que eu me comporto desse jeito? Por que as ideias que estão em movimento, em ação na sua vida, que está movimentando você? É exatamente isso. E então, no entanto, são governadas exatamente por ideias e de qualquer forma sofrerão as consequências. Isso é muito comum na vida do ser humano. E sem dúvida, a cultura é vista naquilo que os indivíduos consideram como natural. E a gente está vendo isso acontecendo nos tempos de hoje. E que não exige explicação, não existe muita reflexão. Então olha para o mundo natural, diz, é isso aqui e acabou. E aí complica, fica bem complicado pensar dessa forma. Dito isto, querido, eu quero que você entenda que a transformação em Cristo Jesus deve transformar as ideias. Se não transformar as ideias, é por isso que eu digo o seguinte, querido, você que é seguidor de Jesus Cristo, você não precisa aderir a nenhum movimento, seja ele feminista ou qualquer que seja, ok? Você não precisa, porque o Evangelho de Jesus, a proposta de vida de Jesus, querido, qualquer movimento na face da terra que, por exemplo, surja para dizer, não, nós somos um movimento para lutar pelos direitos tais, o Evangelho já faz isso. Então você não precisa vestir uma camisa de A e de B, não. Você precisa vestir a camisa do reino, porque o reino tem as suas ideias, e as ideias do reino de Deus, por exemplo, todas elas é defensora da justiça, da igualdade, meu querido. Esse é um exemplo. Então eu não preciso nem ir para o movimento machista, nem feminista, nem liberalista, nem assim sucessivamente, nem o ismo. Eu não preciso. Aí eu preciso entender que as minhas ideias precisam serem transformadas. A nossa transformação começa com a transformação das ideias. E é isso que eu quero que você entenda. É inevitável, queridos. É uma questão de reconhecermos em nós mesmos o sistema de ideias do mal que governa a nossa vida. A gente precisa reconhecer exatamente esse sistema do mal que governa esse século, porque existe um sistema de ideias que governa esse mundo, este século, entende? E também, de certa forma, a própria cultura, também ela é toda governada por um mundo de ideias malignas, que constitui especificamente uma vida distante de Deus. E o que eu estou dizendo é que toda vida vivida distante de Deus produzem ideias que não são saudáveis, na sua maioria, porque tem ideias que Deus, na sua bondade e misericórdia, mesmo o sujeito não crendo em Deus, dá ao sujeito ideias assim maravilhosas. É interessante, Deus é bondoso, né? Misericordioso. Isso porque quando alguém diz a verdade, mesmo que esse sujeito que diz a verdade não crê em Deus, não significa que não seja a verdade. Então o que eu quero que você entenda é que, mesmo que o sujeito tenha ideias interessantes, distantes de Deus, não significa de forma nenhuma que esse sujeito, essa pessoa, ela tem uma qualidade de vida que se assemelhe à proposta de vida de Jesus Cristo. Ninguém é capaz de produzir o modelo, o estilo de vida que Jesus Cristo propõe para mim e para você. Ninguém, é ciência, ninguém, absolutamente ninguém. Toda tentativa de elaborar um modelo de vida autossustentável, suficiente, saudável, fora da pessoa de Jesus Cristo, resulta em fracasso, resulta em decepção,
consequentemente, o sujeito vai perdendo a expectativa e a esperança. Por isso que a gente vê pessoas entrando em movimento, saindo de um movimento, entrando em outro movimento, saindo em outro movimento. Ou seja, a ideia nova, mais recente é essa, aí entra nela e não resolve, por enquanto se empolga e depois muda para outra. Esse aqui é o grande problema. Enquanto que em Cristo Jesus, não, a proposta de Jesus Cristo é a novidade de vida. E essa novidade de vida, ela não envelhece, louvado seja o nome do Senhor, e não causa canseira, você não fica enfatuado, não é enfadonho, graças a Deus, não é enfadonho, entende? A transformação necessária, queridos, consiste em quê? Em grande parte, obviamente, da substituição em nós mesmos, da substituição desse sistema de ideias, do mal, ok? Pelo sistema de ideias que Jesus Cristo incorporou e ensinou, que é exatamente a cultura do reino de Deus. Então é simples. Eu quero ser discípulo de Jesus, quero ser transformado. Simples. O processo é, as ideias que habitam em você, que você construiu na sua vida, precisam ser tiradas e ser postas no lugar as ideias de Cristo Jesus, as ideias do reino de Deus. Entende? Essa que é a grande questão. É o que representa a grande passagem das trevas para a luz. É isso, transformação. O apóstolo Paulo, que certamente entendeu e ensinou sobre essas questões, advertiu-nos de que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Está lá em Efésios 6:12. Claramente, esse texto, esses poderes e forças de alto nível são agências espirituais que trabalham com o sistema do mundo de ideias, ideias do mal, ideias da destruição, tentando constantemente implementá-los e sustentá-los e mantê-los na vida do ser humano. Esses sistemas são a arma principal para dominar a humanidade, querido. É exatamente isso. Por isso a indústria cultural tem sido uma das grandes armas para os políticos dominadores controlarem uma sociedade. Você precisa tomar muito cuidado com isso. Em contrapartida, nós que fomos, segundo Paulo, resgatados do domínio das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado, conforme Colossenses 1:13, devemos ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Essa que é a grande diferença. Quando as minhas ideias, as ideias que eu elaborei e construí durante a minha vida, dentro de uma comunidade, dentro de um contexto familiar, essas ideias são transformadas e ocupadas pelas ideias de Jesus Cristo, a atitude que eu terei sempre na vida é a mesma de Jesus Cristo. Serei semelhante a Ele. Esta é uma forma essencial, querido, de se descrever a substância, a realidade fundamental da formação, da nossa formação, do nosso crescimento em Cristo Jesus. Somos, portanto, na linguagem familiar de Paulo, transformados precisamente, então, pela renovação da nossa mente, pela renovação da nossa mente. Por isso que os pensamentos precisam ser transformados, porque senão você não passará pela experiência de receber a plenitude de vida, a vida abundante de João 10:10, que Cristo Jesus traz para nós. Eu vim trazer vida e vida em abundância. Por outro lado, Satanás, o que é o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para trazer vida, e essa é a experiência que nós precisamos. Mudar as ideias predominantes, seja no indivíduo, seja num grupo, seja numa sociedade, não é uma coisa fácil, não é uma tarefa fácil. Isso não é simples, eu sei disso. Não é simples, e digo mais, é dolorosa. Para o ser humano é dolorosa. Mudar as ideias é um processo doloroso. E a verdadeira conversão, eu posso dizer para vocês, a verdadeira conversão é uma experiência traumática mesmo. É traumática. Ela raramente ocorre com indivíduos ou grupos, exceto, obviamente, na intervenção divina, na forma de intervenção divina. Revolução ou algo muito similar a um colapso mental. Exatamente. As mudanças podem causar danos profundos e permanentes no mais íntimo dos relacionamentos, como Jesus advertiu com antecedência. Ele mesmo falou isso lá em Lucas 12:51 a 53. Então, no nível dos grupos, isso
acontecem por meio de revoluções ou quando o próprio Deus intervém na história. E a gente sabe das mudanças que ocorreram e que trouxeram consequências. E assim, toda mudança, e mudança principalmente de pensamento, de ideias, trazem consequências. Então, eu diria o seguinte, que de uma perspectiva essencial, é claro, eu diria, o próprio Jesus confrontou e ele mesmo solapou, né, todo um sistema de ideias que governava aquele tempo, o mundo onde ele estava, e a própria cultura ali, e ele solapou, confrontou de uma maneira violenta, intensa. Quando eu falo violenta, não é no uso de armas, não, né? Mas confrontou exatamente, contrapondo-se em todos os sentidos. E aí, lógico, evidente, a consequência foi o quê? A morte dele. Entretanto, ele demonstrou ser muito maior do que qualquer ideia, sistema de ideias ou cultura. E ele permanece vivo até hoje. Vivo até hoje. Então, o que eu quero que você entenda hoje, em nome de Jesus, a transformação, ou essa proposta de Paulo de renovação, transformação de vida pela mente, Jesus é o processo contínuo de uma mudança mundial, de uma mudança na vida, de uma mudança de ideias. Jesus é o processo. E é isso que eu quero que você entenda. Olha, meu querido, como diz a expressão, agarra a Jesus que é só sucesso. Essa é que é a grande questão. Se agarra a ele, se apega a ele, corre para ele. Jesus é o processo contínuo dessa mudança. E ele é crucial para qualquer revolução, para qualquer mudança. E especialmente Jesus é crucial para essa mudança eterna, entendo a qual todos nós desejamos e queremos fazer parte. As ideias, então, precisam ser transformadas. É disso que o Evangelho nos ensina. Mas também, nossos pensamentos são compostos de imagens. Exatamente. Intimamente associadas às ideias estão as imagens que ocupam a nossa mente, queridos. Contrariamente às ideias abstratas, né? Porque as ideias são abstratas. As imagens sempre são concretas ou específicas. E estão arraigadas nos sentimentos. E aí eu quero lembrar vocês que Jesus usou muitas imagens. E Jesus usou uma imagem que é a imagem mais poderosa do mundo. Símbolo cruz, que era tratado como um dos objetos mais horrendos e terríveis. E ele utilizou desse objeto. E é o objeto, é a imagem que mais está presente na vida do ser humano. Exatamente isso. Porque, na verdade, a imagem, e a nossa mente, ela é composta de imagens, ela está relacionado sempre a algo que é concreto, específico, entende? E interessante, preste atenção nisso, as imagens, elas estão arraigadas nos sentimentos. Por isso que quando uma imagem é produzida pelos seus pensamentos, você tem sensações das mais variadas possíveis, porque há uma relação com suas emoções, com seus sentimentos, e com frequência se apresenta com a força da percepção, né, queridos? E tem assim um poderoso elo emocional e sensorial com os sistemas de ideias governantes da nossa vida, está ali presente. Então as imagens, ela tem essa capacidade, né, de nos influenciar. Elas são intermediárias do poder e, de certa forma, em situações reais da vida cotidiana. E cada sistema de ideia está presente nele sempre a ideia da imagem, né, a imagem, por meio de várias imagens. As ideias, elas não são compostas sozinhas, elas contêm muitas imagens. E a gente vai vendo isso. Por exemplo, nós temos no mundo várias imagens. A imagem do cabelo longo, por exemplo, vocês lembram? Era um slogan, né? Cabelo longo, cabelo curto, skinhead, por exemplo, é uma imagem. A cor verde, a cor laranja, assim sucessivamente. Até mesmo o sutiã, ou a ausência e a queima deles, era uma imagem que tinha uma representação de ideias ali na imagem. As bandeiras, certo? Ou até mesmo a sua execração, né, delas. A música, por exemplo, o rock, da mesma forma. A própria moda, a moda funk, e assim vai, né? A calça bag, eu lembro da calça bag, né, tem oferecido poderosas imagens e símbolos de sistemas de ideias conflitantes e os meios de vida vinculados a eles. As ideias, elas têm suas imagens. E as imagens,
Ela sempre está revelando a ideia. E isso, assim, não é diferente no mundo cristão, na nossa vida. Por exemplo, no mundo cristão nós temos os cultos divididos em tradicional e contemporâneo. E você sabe que todos eles têm imagens, né? Todos eles têm imagem. Como é que você identifica um culto tradicional? Pela imagem que você está vendo dele. Como é que você identifica um culto pentecostal? Pela imagem que você está vendo dele. E assim vai sucessivamente. O seu imaginário vai trabalhando com suas emoções de forma explosiva, vai vinculando tudo que você vai vendo, entendeu? Por exemplo, agora a guitarra e o piano não são apenas instrumentos musicais, mas, eu diria, né, são símbolos poderosíssimos. E assim vai. Não quer dizer, queridos, que tais divisões são sem importância, né, e pecaminosas. A questão não é essa. No entanto, para agirmos responsavelmente em relação a elas, nós precisamos entender exatamente o que as motiva. O que está atrás, qual é a razão das imagens que nós produzimos. É evidente que Jesus entendia o grande significado das imagens, né? Ele próprio usou, conforme eu disse, a cruz. Se tornou algo... E tem mais, Jesus usou a cruz intencionalmente. Não foi assim, aconteceu, estava andando, aí tropecei. Aí descobri a ideia da cruz. Não foi intencionalmente. Ele selecionou com cuidado. Uma imagem que descreve exatamente a sua mensagem, a si próprio e a sua própria mensagem, a cruz de Cristo. Por isso que nós falamos tanto dela. Por quê? Porque qual é a representação que a imagem cruz tem para nós? Ela apresenta a perdição do homem, exatamente. Ela apresenta o sacrifício de Deus, entende? E assim vai, apresenta o Deus que traz redenção, e a gente vai, então, vendo as ideias que estão por trás da cruz, que são as ideias de Cristo Jesus, as ideias de Jesus. É isso que eu quero que você entenda no nome de Jesus nessa noite. Por isso que as imagens também precisam ser transformadas. Não só as ideias, mas as imagens precisam ser transformadas, em nome de Jesus. E aí eu quero terminar, concluir, e convidar você a pensar profundamente sobre tudo isso que a gente ouviu nessa noite. Ideias e imagens também são fortalezas básicas do mal no ser humano e na sociedade. É isso que eu quero que você entenda. Tanto as ideias quanto as imagens juntas podem se transformar em fortalezas diabólicas, satânicas, do mal, da maldade, na vida do ser humano e na própria sociedade. Elas determinam como encaramos as situações da vida. E sem dúvida nenhuma, elas também, as ideias e imagens, são responsáveis da forma como nós enfrentamos os acontecimentos diários da vida. Não tem jeito, quando você vai para o dia de amanhã, ou pensa ir para o dia de amanhã, as ideias são já formuladas, as imagens são criadas, e aí vem a tal da ansiedade que começa a lhe perturbar. As ideias e imagens controlam os significados que atribuímos às coisas com as quais lidamos, e podem até nos cegar para aquilo que está diante dos nossos olhos. Por isso você precisa ser transformado, as suas ideias e as imagens que habitam a sua mente. Então, novamente, querido, isso pode ser comprovado nos relatos bíblicos, claramente nos relatos bíblicos, assim como na vida humana de um modo geral. Esse poder, o poder para o mal, não deve ser subestimado, não deve. E está constantemente em operação na maioria dos governos humanos, a utilização das ideias e das imagens para controle e para destruição da humanidade. Ideias e imagens são o foco primordial dos esforços de Satanás, é isso que eu quero que você entenda. O diabo, ele sempre vai usar as ideias e as imagens que nós produzimos para derrotar e para gerar fracassos e para impedir os propósitos de Deus na vida de qualquer ser humano. Então, quando nós nos submetemos às ideias e às imagens dele, que o próprio Satanás, no mundo cultural, vai produzindo, e aí, queridos, a coisa vai se complicando. Então, eu gostaria que você guardasse isso no seu coração e não esquecesse disso no nome de Jesus, e que saísse hoje daqui fazendo uma caminhada de transformação em Cristo Jesus. E uma das ideias que são extremamente devastadoras e imagens é a forma como o sujeito se olha e se percebe. E aí, semana que vem nós vamos conversar sobre a maneira como você se percebe, as ideias que você construiu e as imagens que você construiu de si mesmo. E isso é algo que é necessário para a transformação de nossas vidas.
E no mundo que nós estamos vivendo atualmente, de isolamento, distanciamento, esse distanciamento tem sido um ambiente extremamente fértil para a produção de ideias e imagens extremamente destrutivas. Por isso que as pessoas não estão conseguindo lidar com essas mudanças tão radicais e profundas que o vírus contaminando as pessoas, está provocando, inclusive nas relações. Entende? É isso que eu quero que você entenda. Assim, as imagens aumentam o perigo das ideias inadequadas. E aí depende muito de como você vai produzir. Elas têm o poder de obcecar, hipnotizar, bem como de escapar de um escrutínio mais crítico. A imagem que o indivíduo tem de si mesmo, por exemplo, pode suplantar tudo mais e fazer que ele haja de forma contrária a toda a realidade de bom senso. Só para você entender. E aí, queridos, quando nós não produzimos ideias e imagens adequadas e apropriadas a nosso respeito, nós começamos a criar um grande problema relacional com Deus. Toda imagem inadequada que você tem a seu respeito dificulta o seu relacionamento com Deus, dificulta o desenvolvimento de uma fé saudável, dificulta a própria compreensão que você precisa do Evangelho. Porque todas as distorções nascem a partir das ideias inapropriadas e as imagens inapropriadas que se tem de si próprio. E eu volto a reiterar e lembrar a você, em nome de Jesus. Os pensamentos é o que é o grande responsável. E à medida que você vai se apropriando, a sua mente vai se ocupando da pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, Ele, sabendo quem você é, revelará quem de fato você é. E aí você vai destruindo todas as ideias e imagens distorcidas a respeito de si, porque aí você vai fazer um comparativo do que Deus está mostrando e do que você construiu em relação a si. E a própria ação do Espírito Santo de Deus vai destruindo e desfazendo toda a concepção errada. Por isso que muita gente se sente rejeitada. Por isso que muita gente se olha e se percebe como inadequado, como inapropriado, como inútil muitas vezes. E isso tem adoecido bastante. E o diabo sabe usar muito bem uma imagem de si distorcida. Ele sabe usar muito bem. E ele tem destruído muita gente exatamente assim, com as suas ideias e as imagens inadequadas que você tem a respeito de si. Quero convidar você a fechar seus olhos. Deus, Ele está o tempo inteiro disponível em amor e em bondade para trabalhar na minha e na sua vida. Então, no nome de Jesus, esse é o momento que eu gostaria que você concentrasse a sua mente precisa ocupar de Deus. Faça como o salmista, faça como o Bernat Clairvaux. Pensar em Cristo Jesus adoça a minha vida, porque começa nos pensamentos. Então, nesse momento, traz a imagem do Cristo escrita na palavra. Traga a imagem de filho de Deus. Você é filho de Deus. Ele te chamou. Ele te deu vida, te perdoou. E é o Deus que está mudando todas as expectativas, e é o Deus que quer lhe proporcionar uma qualidade de vida superior a essa que o mundo cultural está dizendo ser a verdade, ser o jeito de viver. Jesus está convidando a beber da água da vida, porque desta água, se beber, nunca mais terás sede. Nunca mais você se verá da mesma forma, porque seus pensamentos, conforme diz Paulo, em que pensar? Em tudo que é verdadeiro. Quem é verdadeiro? Só Cristo. Em tudo que é respeitável, quem é que de fato respeita o ser humano, respeita a vida? Só o Cristo. Em tudo que é de boa fama, o único que tem fama é Cristo Jesus. Todas as famas produzidas são falsas, ilusórias. Oh Deus, em nome de Jesus, sei que o Senhor, por causa da tua bondade e misericórdia,
pode mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Então nesse momento, ó Deus, aonde quer que esteja, aquele que nos escuta, que está conosco nesse momento em oração, que teu Espírito libere graça sobre graça, porque a tua graça transforma, tua graça nos basta, e que ela nos leve para essa experiência de transformação da mente, para que as ideias destrutivas que ocupam as nossas mentes, os nossos pensamentos e as imagens distorcidas, especialmente as imagens que nós temos de nós mesmos, essas fortalezas diabólicas sejam destruídas em nome de Jesus. Fortalezas que têm travado as pessoas começam algo, não terminam. As pessoas não se comprometem com um amor genuíno, verdadeiro. Deus, em nome de Jesus, atua, Deus, para quebrar, para destruir essas fortalezas, essas ideias do mal e essas imagens, símbolos que ocupam os nossos pensamentos, que sejam destruídos, e que a nossa mente agora sejam ocupadas por ideias e imagens do teu reino, do teu amor, as imagens que Jesus Cristo, que está no Evangelho, que essas imagens ocupem a nossa mente, a imagem do Cristo perdoando, a imagem do Cristo amando, a imagem do Cristo curando, a imagem do Cristo transformando, a imagem do Cristo ressurreto, a imagem do Deus Pai, que abraça, que recebe, em nome de Jesus. Precisamos dessa transformação dos pensamentos, ó Deus, para estarmos fortalecidos nesses tempos difíceis, no nome de Jesus, e para a glória do nome do Senhor. Espírito de Deus, toca e muda, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém.